E a gente percebe o quanto esse mover de Deus na nossa vida é importante. O quanto a gente tem sido fortalecido para continuar caminhando durante a semana. Tem sido maravilhoso, porque a gente tem visto um grupo bom de irmãos que tem se desprendido do seu lar, tem deixado o domingo, do futebol para trás, tem vindo estar aqui com a gente. Alguns não podem por outras razões, e eu creio que o futebol não é mais importante do que o reino de Deus. Mas o certo é que a experiência que a gente tem vivenciado tem sido algo fantástico, tem sido algo maravilhoso. Deus tem respondido muitas das nossas orações, e algumas ele não responde, não é porque ele não nos ama, é exatamente o contrário, é porque ele nos ama. Quando Deus não te dá alguma coisa, não é porque ele é mau, não, é porque ele sabe que você e eu não estamos preparados para receber aquilo que nós tanto queremos ou ansiamos. Eu costumo dizer que Deus não nos dá tudo, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Se você tem necessidade de alguma coisa, Deus vai suprir, porque a Bíblia diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas é preciso que haja consagração, é preciso que haja entrega, é preciso que a nossa vida seja moldada onde Deus está constantemente nos visitando. Hoje de manhã, por exemplo, se você não ouviu a mensagem da série de manhã, ouça, foi uma mensagem assim maravilhosa. Não sei quem ouviu, mas assim, foi muito abençoadora a palavra do pastor Carlos. Assim, eu falei para ele, rapaz, tem tempo que eu não paro para ouvir uma coisa tão gostosa ao vivo, A gente ouve no YouTube, ouve aqui, ali, mas ao vivo foi tão bom, foi tão gratificante, e muito mais para mim, fiquei muito orgulhoso, porque o Carlos foi um menino que passou nas minhas mãos, foi eu que tive o privilégio de discipulá-lo, e hoje ele continua me chamando de pai, e eu chamando ele de filho, e foi tão bom ver Carlos vivendo essa dimensão, e aí eu entendo por que ele está vivendo esse óleo todo, essa unção toda. É porque, irmãos, a vida dele está no altar, é porque ele está orando, ele está buscando. E quanto mais você busca Deus, as mulheres daqui da igreja que se reúnem nas quartas-feiras, que o diga, Eu tive que chamar a atenção delas, senão elas iam entrar pela madrugada. E eu não tenho. Por quê? Porque orar é uma coisa fantástica. Orar é uma coisa que move os céus, irmãos. Move o céu e move a terra. É algo assim, sabe? E o sonho desse pastor, enquanto estiver aqui, é ver os homens experimentando isso, é ver os homens vivenciando esse desejo ardente, esse ardor por orar, por buscar a face do Senhor, independente da hora, do local, de viver uma vida consagrada, viver uma vida bem perto do Senhor, viver uma vida de intimidade com Deus. E para que isso aconteça, é preciso que haja renúncia. Fala essa palavra, renúncia. Se você e eu não estivermos dispostos a renunciar, amados, de fato, nada de significativo vai acontecer nas nossas vidas. Precisa haver renúncia. E renunciar é você dizer, Deus é primeiro, o resto é depois. É você, na dividida, como diz no futebol, você entender que Deus é mais importante, que Deus é prioridade na sua vida, que entre um culto e qualquer outra programação, seja ela de que característica for, o culto vai chegar primeiro. Entre ler a palavra e ter algum tipo de entretenimento, eu vou ler a palavra. Entre orar e visitar uma família, ou fazer qualquer outra programação, eu vou decidir orar, eu vou decidir dobrar meus joelhos, eu vou decidir buscar a face do Senhor. E é por isso que nós estamos vivendo dias de Peniel, porque nós estamos ansiosamente, desejosamente buscando Deus face a face. Queremos ser tocados como Jacó foi tocado. Queremos parar de andar na base da articulação humana, irmãos, para andar debaixo de uma articulação de Deus. Queremos que o céu desça na nossa casa, transforme os ambientes onde nós estamos, se mova de forma sobrenatural, cure, liberte, salve. Mas para isso é preciso renunciar. Sem renúncia não tem como. Não tem como. A Sara está fazendo medicina e eu fico muito orgulhoso de ter uma menina tão nova formando-se em formação numa área tão desafiadora.
Mas se ela não renunciar ao sono, ela não vai conseguir concluir o seu curso. O curso dela tem que estar bom, né? Dá para dormir até 10? Não dá. Tem que renunciar. Tem que renunciar, Zé. Se não renunciar, como é que você chega no banco depois das 11? Tem que renunciar, pastor, o seu tempo. Renunciar à psicanálise para servir mais a Deus, para amar mais a obra que Deus está te entregando. Tem que haver renúncia. Senão as coisas não acontecem no reino, irmãos. Se você priorizar o que você faz em detrimento da presença de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum em termos espirituais. Se você não parar para usar lá no seu computador, no seu trabalho, né? Como é que a coisa caminha? Como é que é, João? Se acordar e dizer, hoje eu não vou trabalhar. Estou cansado, não vou trabalhar. Tem que renunciar. Mesmo com sono, você precisa ir para o lugar onde você precisa chegar. Não dá para dizer, hoje eu não vou para o mercado, gente. Tem que haver renúncia. Assim é no reino de Deus. Você está pronto a renunciar a tudo que tem? Você está disposto a abrir mão para servir a Deus de fato? Ou você quer ser apenas um religioso? Religioso é aquele que vem dominicalmente na igreja, às vezes na terça-feira, bate o seu ponto e vai embora. A gente aprendeu isso quando a gente era membro ou quando a gente participava de determinada igreja lá atrás. Que as pessoas religiosas diziam, olha, você precisa ir, você resolver os problemas dos seus pecados. E você achava que indo à igreja, seus pecados estavam cancelados. Quando na verdade, é uma mentira. Vir à igreja é o complemento daquilo que você vive no dia a dia. Vir à igreja é a consequência natural de alguém que serve a Deus. Não é uma obrigação. Então Gênesis 35 vai nos mostrar o que é renunciar. E renunciar em família. Olha o que a Bíblia diz. Disse Deus a... Fala forte, igreja. Disse Deus a... Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora. Fala, igreja. Lançai fora. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aí ele diz assim: levantamo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me apareceu em resposta no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros ou estranhos que tinham em mãos, as argolas que pendiam nas suas orelhas, e Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém. E tendo partido a presença de Deus, invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz chamada de Betel,
onde está a terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele está. Olha que coisa linda. E ele ficou ali no altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Amém? Posso dizer amém? Amém? Amados, esse texto ele é simplesmente fantástico. É lindo. Porque o trabalhar de Deus na vida do homem, eu digo que o trabalhar de Deus ele é sequencial. Ele não é desorganizado. Ele tem uma sequência lógica. Em Gênesis 32, a gente tem aprendido, nesse tempo de oração, de que Esaú estava perseguindo Jacó. E essa perseguição era uma perseguição relevante, entre aspas, porque Jacó aprontou muito com ele. Roubou o direito de primogenitura. Se revestiu ou se vestiu de Esaú para poder comer o guisado do seu pai, para oferecer o guisado do seu pai. Então, Jacó, ele convivia num ambiente marcado por mentiras. Jacó vivia num ambiente marcado por falcatruas, por enganos. E Jacó precisava passar por um processo de transformação radical. É quando ele percebe que fugir já não faz mais sentido. Primeiro, em Gênesis 28, ele coloca a cabeça dele num travesseiro de pedra. E a Bíblia diz que ele sonha ali em Gênesis 28 com uma escada cujo topo é o céu. Olha que coisa tremenda. E ele via anjos que subiam, desciam. Era a presença reveladora de Deus. E quando ele acorda daquele sonho, ele diz assim: Deus estava aqui comigo, mas eu não sabia. Às vezes Deus está tão pertinho da gente, mas a nossa visão está obstaculada, está vesga. Às vezes Deus está tão próximo da gente, a gente está respirando o respirar dele, mas a gente está vivendo uma vida indiferente, marcada por uma distância enorme, absurda. Ele acorda e diz: Deus estava aqui, eu não sabia. Já você se sente surpreendido pela presença sobrenatural de Deus. Olha que coisa forte. E ele diz assim: quão terrível é este lugar, quão poderoso é este lugar. Esse não é outro lugar senão Betel, casa de Deus. É desse lugar que ele sai e começa a caminhar. E a Bíblia diz que quando ele chega no Val de Jaboque, ele luta com Deus, sua alma é restaurada, seus valores são devolvidos. A Bíblia diz que agora ele já não pode mais fugir, porque Deus tocou na juntura da sua coxa, e agora ele manqueja, e ele já não tem possibilidade de se tornar veloz. É Deus dizendo: a partir de agora, você depende de mim. E a Bíblia diz que em Gênesis 35, que Deus volta a falar com ele. E olha o que Deus diz para ele. Disse Deus a Jacó: levanta-te. Deus só manda Jacó levantar porque ele está prostrado, irmãos. Deus só pede para esse homem levantar porque ele está vivendo o estigma da paralisação dos seus sonhos. Ele teve o encontro em Peniel, mas a sua vida ainda está paralisada. Talvez eu esteja precisando, e o Espírito Santo muito mais do que eu, de trazer essa palavra para você hoje. Levanta-te, porque a sua vida está paralisada.
A sua vida está presa a algo. Na experiência de Jacó, ele estava preso ao passado, de enganos, de mentiras. Passou por Peniel, foi restaurado, mudou o nome dele para príncipe, mas ele estava vivendo ainda a experiência da mendigância espiritual. Estava no palácio de Deus, na mesa de Deus, mas comendo das migalhas que caíam da mesa. E quando você está assim nesse estágio de miséria e penúria espiritual, Deus vem e diz assim: levanta. Amém, aleluia. Aleluia. Deus está dizendo para muita gente aqui: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Não é hora de parar, não é hora de ficar no meio do caminho. Levanta-te. Aleluia. E sobe a Betel. Deus não está dizendo desce para o vale, desce para o vale de Jaboque. Jaboque ficou para trás. Agora é hora de você levantar e subir para a Betel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Não é hora de parar. Diga para o irmão que está perto de você: não é hora de parar. Deus está colocando nos seus pés os pés de águia, os pés de corça, melhor dizendo, e asas de corça para voar, de águias para voar aos lugares altos. Levanta-te, 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 levanta-te. É com esta palavra que Deus me acordou nesta manhã. Levanta-te, levanta-te. Não é hora de parar. Você está chegando quase aos 70, mas não é hora de parar, é hora de avançar. Aleluia, glória a Deus. E aí, Joel, lembrei-me das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. Amém. Levanta-te, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Sobe a Betel, sobe para a casa de Deus e diz: habita lá e faz voltar a casa de Deus ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão. Deus está convidando você, irmão, para fazer na tua vida voltar a Ele. Deus não quer mais um altar de pedras. Deus não quer mais um altar para queimar sacrifícios. Agora diga olhando para mim: o sacrifício. Fala comigo: o sacrifício. Sou eu. É por isso que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, a vossa vida como sacrifício. Deus está dizendo: eu quero que a sua vida seja culto agradável para mim. E culto não só acontece aqui, culto é no seu viver diário. É culto quando está lá no escritório de engenharia, é culto quando está lá no computador, é culto quando está lá no Costa do Cacau, é culto aonde você está no supermercado, é culto lá no banco, é culto aonde você estiver, é culto agradável a Deus, é culto que glorifica o Senhor. Você entra na sala, você é culto, você sai da casa, você é culto, você entra no banheiro, você é culto, você entra na igreja, você é culto, você sai da igreja, você é culto. As pessoas olham para você e dizem: culto a Deus. Amém. Glória a Deus. Já viu as pessoas dizem: esse aí é crente, esse aí é crente, esse aí é servo de fato. Não é como fulano de tal que compra, não é como fulano de tal que engana, não é como fulano de tal que mente. Não, a sua vida é culto agradável a Deus. Eu vejo que esse que passa é um santo homem de Deus, pois a palavra de Deus está na sua boca. Diga assim: eu sou rema. Fala forte, irmão: eu sou rema. Você sabe o que é rema? Assim, você sabe o que é rema? Já falei, mas esqueceu. Paulo, você sabe o que é rema? Ana? Você sabe o que é rema? Val, você sabe o que é rema? Palavra de quê? Palavra quase. Quase.
Jesus disse assim: as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Rema é muito mais do que logos, é palavra viva dentro de você. Você carrega a palavra rema, a palavra que é espírito, porque a palavra logos pode se perder aqui, mas a palavra rema jamais se perde, porque ela desce para o seu espírito. E aí nunca vai se perder. Jesus está dizendo: eu estou liberando sobre a esperança uma palavra rema. A palavra rema não se perde. Você vai sair daqui nessa noite, Charlie, para viver o rema de Deus. A palavra que é espírito, a palavra que é revelação, a palavra que é poder, a palavra que levanta o abatido, a palavra que cura o doente. Rema. Deus colocou rema na tua boca. Por isso, irmãos, que o cristão verdadeiro não dá palavra, não. Escute o que eu estou te dizendo. Vai tomar. O cristão não fala isso. Aquela palavra começa a romper, não fala isso. Porque da boca dele só sai altos louvores ao Senhor. Só sai palavra rema. É muito mais do que bênção, irmão. É você mergulhar no oceano do Espírito. É você ir profundo de Deus. Talvez eu não termine essa mensagem hoje. Segunda coisa. A primeira é levantar. A segunda é renunciar. Verso 2 diz: então disse a Jacó e a sua família: que com eles estava, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Pergunta que eu faço é se você não tem, ou eu, algum tipo de Deus estranho na nossa vida. Estranho é aquele que não é normal. No contexto de Jacó havia pendentes, havia ouros. E no nosso contexto, qual é o Deus que está dominando o seu coração? Qual é o Deus que está dizendo que você e eu estamos dizendo sim para Ele e não para o Deus verdadeiro? Qual é o Deus? O povo de Israel perdeu uma grande batalha contra a cidade de Ai. Eu vou contextualizar você, porque essa mensagem eu não vou terminar, é muito maior do que eu imagino. A Bíblia diz que Deus chamou o povo de Israel para lutar contra Jericó. Jericó foi completamente destruída. Lembra que os muros de Jericó foram derribados. Depois dessa grande vitória, a Bíblia diz que o povo se achou no auge da sua existência, se acharam como Deus, e eles foram guerrear contra a cidade de Ai. A cidade de Ai era uma cidade 1000 vezes menor do que Jericó. E a Bíblia diz que eles foram totalmente destruídos. E eles ficaram perplexos, perguntando, e eles disseram assim: não vamos mandar muita gente para lutar contra Ai, não. É uma cidade pequena, menosprezaram, e a Bíblia diz que eles foram derrotados.
E eles tentaram descobrir a razão da derrota. É porque havia um Deus estranho no meio do povo. Um Deus estranho. O céu. Às vezes dentro da nossa casa tem alguns deuses estranhos, não somente objetais, mas pessoais. Coisas que nós precisamos romper. Um vício, uma dependência, um objeto. Qual é o Deus estranho que precisa ser retirado lá de dentro? Deuses estranhos que podem estar destruindo nossos casamentos, nossos filhos, mas que a gente ainda não teve condição de abrir mão dele, de renunciar. Alguém me perguntou por que o vício nos prende tanto. Eu disse, porque ele satisfaz a nossa carne. Ele é prazeroso para a nossa carne. E tudo que é prazeroso para a carne é difícil de abrir mão. Conheci um irmão lá em Antena, quando pastor daquela igreja, que ele disse para mim, hoje ele está na presença de Deus, mas no dia que eu conversei com ele, há mais de 30 anos ou mais atrás, ele disse assim para mim, sabe, pastor, eu quero experimentar o mundo. Porque eu vejo todo mundo falando do mundo, dos prazeres do mundo, do sexo, da bebida, do alcoolismo. Eu quero experimentar o mundo. Aquele irmão casado, muito bem casado. Eu disse para ele, esse pensamento é insano. Ele foge completamente dos princípios e valores de Deus e da sua palavra. Pastor olhou para mim e falou com ênfase, eu quero experimentar o mundo. E a esposa dele estava nos Estados Unidos, não sei se hoje ainda estão, e ele disse, vou para os Estados Unidos, eu tenho acesso. Não teve diálogo com o pastor que fizesse ele resistir. E ele foi. E você pensa que chegando lá ele desistiu da proposta que ele havia, a declaração que ele havia feito ao pastor? Não. Paula, ele decidiu encarar o mundo. E ele entrou naquela parafernália nos Estados Unidos, nas jogatinas, nas boates, os chamados prostíbulos daquela época. Ele ficou magérrimo. Os outros olham na fruta. Mas um dia, como um pródigo, ele caiu em si. Ele volta para essa cidade de Antena, magérrimo, como eu falei. E quando ele chega, ele diz, eu preciso conversar com o teu pastor. Zé, eu fui à casa dele e eu não conseguia me conter com as lágrimas. Elas caíam como borboletas. Como eu costumo dizer, é uma Itaipu de lágrimas. Uma penúria de gente, esquelético. E ele me fez uma pergunta. O senhor acha que a
solução para mim. Eu disse para ele, assim, porque houve solução para mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. A coisa mais terrível da vida de um homem é ele experimentar o inferno existencial aqui na terra. E ele disse para mim, pastor, me ajuda a orar, porque eu não consigo nem olhar para os céus, porque eu sinto vergonha de ter pedido a Deus para experimentar. Eu não sabia que o céu era uma realidade tão presente, tão próxima de mim, mas que eu estava querendo experimentar o inferno. Era um Deus estranho que ele queria experimentar na vida dele. Qual é o Deus estranho que você está carregando com você? E que você não tem coragem de renunciar e dizer não para ele. Ele não teve coragem de dizer não para aquele Deus estranho que se apresentava diante dele. E Deus estava dizendo, não, sai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E aí, para a gente começar a caminhar na direção da conclusão dessa mensagem, a Bíblia diz que depois que você tira aquilo que é estranho do seu meio, é preciso que você passe por um processo de purificação. Mas essa purificação não é você tomar um banho de folha, não é você tomar uma ducha. É uma purificação pela palavra. O Senhor disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Quando o Senhor, na parábola do pródigo, ele volta para casa, a Bíblia diz que ele recebe um anel para o dedo, sandálias novas, o que mais? Uma capa. Eu estou ouvindo, eu sou. Vestes novas. Sabe que Jesus estava colocando vestes novas no pródigo para que ele esquecesse das vestes do passado, que lameou a sua vida, lameou a sua existência. Purificai as vossas vestes. Na verdade, é Deus dizendo, purificar a nossa vida, porque você está construindo um altar a Deus, e no altar de Deus nada que é impuro, nada que é sujo, nada que é contaminado pode estar. Você sabe que o diabo é acusador, não sabe? Todo mundo sabe aqui. A Bíblia diz que ele acusa-nos de dia e de noite. Mas quando ele te acusar, lembra para ele que o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Amém. Que você é livre. E quando o diabo lembrar, lembra daquele pecado? Não. Por quê? Porque ele foi cravado na cruz de Cristo. Amém.
A dívida que era contrária com você foi cancelada na cruz. E sobre este pecado nós triunfamos. Eu não sei se compartilhei com vocês, mas uma hora eu vou compartilhar uma experiência vivenciada no meu ministério em Taberna. E você vai ver o que é o poder de Deus para restaurar, para curar, para libertar tudo isso. Eu quero concluir de fato com o verso que diz assim: levantemos-nos e subamos a Betel. Deus está esperando o nosso movimento, irmãos. Deus está esperando que a gente faça alguma coisa para mudar o quadro que nós estamos vivendo. Deus está esperando que a gente faça algum tipo de movimentação para sair desse caminho já percorrido, dessa mesmice, dessa mediocridade existencial. Às vezes a minha preocupação é que alguns querem as benécias de Deus, mas não querem compromisso com Ele. Eu vejo muita gente dizer assim: eu fui abençoado, eu quero ser abençoado. Mas a bênção de Deus só faz sentido na nossa vida quando a gente anda com Ele. Se você é depósito só das bênçãos de Deus, está tudo errado. Se você caminha com Ele só por causa daquilo que Ele pode te oferecer e não daquilo que Ele é para você, não tem sentido nenhum. Pare de caminhar, existe. Pastor, que Ele não está interessado em caminhar com gente que só quer as bênçãos dele. Deus está interessado em caminhar com pessoas que desejem primariamente a Ele, acima de qualquer coisa, acima do seu emprego, da sua família, do seu filho, da sua gravidez, do seu carro, da sua mansão, da sua choupana. Deus quer caminhar com gente que quer Ele, e não aquilo que Ele tem para te oferecer. Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, a Bíblia diz que tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Amém. Você tem, você está dando glória a Deus. Se você não tem, você está dando glória a Deus. Hoje de manhã, por exemplo, eu vivi uma experiência bacana. Está aqui um pastor que gosta de café, pra caramba. Gosta de café. E a minha especialidade são duas em casa. Não mais do que duas. Ovo e café. Sou fera nas duas. Desculpa a modéstia, mas sou fera. Todos os dois é muito difícil de fazer. A Valtarinha, não sei porquê. Mas hoje de manhã eu acordei e a hora que eu como café, amor. Se eu for no supermercado, pelo menos um pacote de café, agora está muito caro, a gente fica mais receoso, né? Quando era R$100 era a mesma coisa. Nossa, tem tempo, hein? Mas acordei, não tinha pó de café, ó. Que frustração. 5 horas da manhã. Relógio biológico me acorda por causa da madrugada com Deus. Não tinha café. Aí eu descobri uma coisa: eu estou dependente desse negócio. Eu vou tomar leite. O leite estava geladinho, eu tomei. Uma delícia. Logo depois da cabeça doeu e seu café. Sabe o que é isso? Dependência. E eu comecei a dizer: eu preciso renunciar a esse café, que era cafeína. E agora a batalha é para renunciar. Eu saí daqui sem café. Tomei leite. A cabeça não doeu até agora. Amém. É só você renunciar, que Deus vai fazer o resto. Que aquilo que você pensa que você depende, não depende mais. Deus está dizendo assim: levantemos e subamos a Betel, e farei ali um altar
Altar, lugar da manifestação de Deus, da presença de Deus. Quando eu te respondi, Jacó, quando seu coração estava cheio de angústia, por causa do Senhor. Nessa noite, e aí a gente vai completar essa mensagem depois do aniversário, Deus está nos chamando para subir e não mais para descer. É sem retorno. Ou sobe, Márcio. Tem como subir e olhar para trás. É subindo na direção do alvo, na soberana vocação de Deus que está em Cristo. É subir, diga para o irmão também, subir. A nossa visão precisa ser essa, de que nós estamos subindo, irmãos. Quer ver uma coisa linda? Quando eu e você descemos da sepultura, nosso corpo está descendo, mas nosso espírito está subindo. Você crê nisso, irmão? Amém. Seu espírito, meu espírito está subindo. Aleluia, Jesus. Por isso que eu tenho ojeriza quando alguém morre, chega perto do outro e fala assim: meus pêsames. Já viu isso? Já. Entendeu? Chega assim, vem aqui, meu irmão, vem ilustrar aqui. Ele é servo do Senhor, morreu alguém da minha família, aí ele chega e fala: meus pêsames, pastor. Que peso é o cristão hoje? Que peso! Onde é que está o peso? Tem a glória, irmãos. Tem a glória, tem o céu. Amém. Glória a O Deus. negócio de peso é festa que tem que fazer. De glória a Deus. Pastor Wilson morreu, glória a Deus. Aleluia. Se quiser chorar um dia, chore, mas depois pare. Tem glória, porque não tem peso. Tem glória, tem adoração, tem louvor. Ah, meu pai, minha mãe morreu, meus filhos, que peso. Se ela está com Jesus, sim. Agora, se não está com Jesus, aí tem peso. Aí tem choro. Aí tem dor. Tem um hino que diz assim: minha morada Jesus assegura. Aleluia. Aleluia. Como eu anseio esse dia de estar face a face com Ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma boa notícia para te dar. Talvez os seus planos sejam frustrados no meio do caminho. Não vai dar tempo. Ele vai voltar. Amém. Glória a Deus. E se Ele vai voltar, estar com Ele é infinitamente melhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pois Paulo vai dizer: se eu espero em Cristo somente nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Aqui nós gememos, irmãos, e sofremos, mas lá não haverá pranto, lá não haverá tristeza, lá não haverá melancolia, porque nós estaremos para sempre com Ele. Amém. Glória a Deus. Você crê nesse negócio ou você... Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente crê nesse negócio, sabe o que vai acontecer, gente, aí, Rafael? A gente vai rir da morte. Você já foi vencida. Amém. Glória a Deus. Lá na cruz, o Senhor esmagou a cabeça da serpente e declarou a falência da morte. Mas deixa eu te dizer, a morte só não tem sentido para aqueles que morrem em Cristo. Tem sentido somente para aqueles que morrem em Cristo. Então, quando você lembrar que essa palavra está fazendo você subir, lembre que um dia você vai descer. Você reparou uma coisa, Alberto? Que todo mundo que morre é bonzinho. Cara, traficante matou um monte de gente e a família estava ali chorando. Era tão bonzinho. Traz no currículo mais de 30 mortes.
É tão bonzinho. Vai para o céu porque é tão bonzinho. Céu da carochinha. A não ser que tenha se arrependido dos seus pecados antes de morrer e entregue sua vida para Jesus. Diga para o irmão que está perto de você: vamos aproveitar essa vida em Cristo. Porque fora de Cristo vai dar ruim demais. Quando eu era jovem, nos meus 15, 16 anos em Salvador, a minha tia, que era crente, falava de Jesus para mim, e eu dizia para ela: eu preciso aproveitar a minha vida, tia. E ela cantou para mim assim: ao final o amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amados, foi a primeira vez que esse homem que queria aproveitar a vida chorou. E isso é verdade. Quando a morte ao nosso lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro do teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Ele nos abençoe. Nós estejamos caminhando na direção do céu, porque um dia o nosso corpo vai descer a sepultura. Que a nossa vida seja o altar aonde nós temos culto para o Deus verdadeiro e não para os deuses estranhos. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. No mistério do louvor, nós vamos cantar uma das nossas canções.